Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todas e todas nós nessa manhã. Nós estamos felizes e eu fiquei muito honrado, Davi, com o seu convite para compartilhar hoje com vocês a palavra de Deus. Hoje é um dia especial, e aí eu vou plagiar o que o Rony falou. Todos os domingos são especiais, mas hoje é diferente, não só porque estamos celebrando todos os aniversariantes do mês de janeiro, mas especificamente nós estamos celebrando o aniversário, obrigado, Márcia, o aniversário do Davi. E aí, Davi, eu quero desejar a você tudo de bom, que Deus continue abençoando a sua vida, os seus planos, os seus projetos. Para mim é um privilégio ser seu amigo e poder caminhar com você durante esses 15 anos. Que Deus continue derramando sobre a sua vida a sua graça, o seu amor. Eu quero convidá-los que vocês possam estar abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 25 até o versículo de número 37. Eu estou lendo na versão que vocês utilizam, a mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo de número 37. Diz assim a palavra de Deus, em Lucas 10, a partir do versículo 35. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? Ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Essa pergunta feita por esse homem, essas 2 perguntas, porque são 2 perguntas que ele faz, feita por esse líder religioso há cerca de mais ou menos 2024 anos atrás, ela continua sendo feita ainda nos dias de hoje, em pleno século 21. Como eu faço para herdar, para ter a vida eterna, para ser salvo? E a segunda pergunta é: quem é o meu próximo? Para respondê-la, Jesus conta uma parábola, que nada mais era do que uma história com fundo que tirava a lição daquela história. E ele conta para aquele líder religioso o seguinte: havia um homem que sai de Jerusalém em direção a Jericó, numa estrada, e segundo alguns estudiosos, essa estrada era uma estrada muito perigosa. Qualquer semelhança com a nossa cidade, com o nosso estado, não é mera coincidência. A gente sabe
que transitar hoje em algumas estradas, principalmente quem vai muito para a região dos lagos, determinada hora ali na Niterói Manilha, a gente sempre se depara, infelizmente, com alguns arrastões. Então era isso que a gente está lendo aqui não é muito diferente do que a gente vive, alguns já passaram, ou o que a gente sabe. Esse homem, então, por essa estrada, ele é atacado. Ladrões levam tudo que ele tinha, maltratam, deixam ele ferido, espancam esse homem e ele fica deitado ali ao chão. E aí ele tem três personagens que Jesus conta. Um sacerdote, um levita e um samaritano. Os três homens passam pela mesma estrada. Os três homens olham para o mesmo homem caído, ferido, machucado, espancado, só que os três homens, eles têm atitudes completamente diferentes. Os dois primeiros, o sacerdote e o levita, eles têm as mesmas atitudes. E esses dois primeiros são homens que representavam grupos religiosos que eram muito respeitados na ocasião, e mais do que isso, esses homens conheciam a lei, sabiam o que deveria ser feito. Mas o que esses dois homens fazem? Eles passam, eles olham e eles vão embora. Aí Jesus coloca um outro personagem muito interessante nessa história, um samaritano. Vocês vão lembrar que no início, quem é que está indagando Jesus? O texto diz que é um líder religioso que o faz para quê? Para experimentá-lo. Durante toda a sua trajetória, líderes religiosos, os fariseus, os doutores da lei, eles sempre tentavam, de alguma forma, pegar Jesus, usar algumas pegadinhas, para ver se Jesus caía. E se caísse, eles o levariam para a condenação, o levariam para a crucificação. Só que Jesus, sabendo da intenção desses homens, Jesus também tinha uma certa ironia ao responder essas indagações. Quem é que Jesus coloca nessa história para esse doutor da lei, em outras histórias, em outras passagens que nós conhecemos? Ele coloca quem? Um samaritano. Quem era o samaritano? Quem era o povo samaritano? Os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Para os judeus, samaritano era um povo impuro. Era um povo que não era escolhido por Deus. Então, que eles não consideravam esse povo. Vocês vão lembrar que quando Jesus está lá, em João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, quando os discípulos chegam e veem aquela cena, o que acontece? Eles se assustam. Como é que pode o Senhor conversar com uma mulher e ainda mais samaritana? Pois bem, é esse homem samaritano que Jesus coloca na história. E o que esse samaritano ele faz? Ele passa pela mesma estrada, ele olha como os dois outros homens anteriormente fizeram, ele olha para aquele homem e ele para. Ele acolhe, ele cuida, ele trata. Eu quero ser bem breve nessa manhã com os irmãos e compartilhar algumas de muitas lições. Vou estar trazendo 3 lições e você com certeza vai encontrar outras lições que você vai extrair desse texto aqui. A primeira lição que Jesus nos ensina é que o amor é algo prático. O amor é algo concreto. O amor é ação, é cuidado em favor do outro. Durante a sua trajetória, nos seus 3 anos de ministério, Jesus se deslocava para lá e para cá. E era interessante que Jesus estava sempre atento a tudo aquilo que estava à sua volta. Jesus não era uma pessoa centrada em si mesmo. Jesus não era uma pessoa incapaz de parar, de ver, de ouvir com aqueles que ele cruzava. Jesus, ele falou sobre o amor. Jesus viveu o amor. Jesus ensinou sobre o amor.
E aí algumas passagens que mostram que Jesus não ficava apenas no conceito, que o amor é mais do que um conceito. Jesus tinha um discurso que não era diferente da sua prática. Por isso, ao final do Sermão da Montanha, as pessoas ficam admiradas com a explanação, com os ensinamentos, porque Jesus falava com uma autoridade que eles não encontravam ali nos líderes daquela época. E aí, Jesus para e pratica, e ensina o que é amor para a gente. Quando Jesus cura, aqui mesmo em Lucas, nós vamos, se olharmos, andarmos mais para frente, Lucas capítulo 17, quando Jesus está caminhando, ele se depara com 10 leprosos. E esses homens que viviam, segundo a época, afastados do contexto social até serem curados, esses homens já ouviram falar dos feitos de Jesus. E quando eles percebem que Jesus está aportando ali perto deles, eles clamam: Jesus, tem misericórdia de nós. Esse pedido de misericórdia, além de estar embutido o pedido da cura, ia mais do que a cura física. Era um pedido porque eles queriam voltar a ser reintegrados ao convívio social. E diante desse pedido, o que Jesus faz? Jesus cura. Mas Jesus os cura de uma maneira diferente. Jesus diz assim: vão ao sacerdote se mostrar para ele. Por que isso? Porque naquela época, o sacerdote era o responsável para avaliar, para testar se aquela pessoa realmente foi curada, que a lepra não estava mais nele. E sendo curado, ele era reintegrado à sociedade. Jesus curou de uma maneira diferente. Jesus não falou para eles: estejam curados. Jesus não colocou a mão sobre eles. Jesus só apenas disse: vão até o sacerdote. E é interessante que no caminho eles são curados. E um volta para ser grato ao Senhor. A gratidão, aquilo que vocês exercem aqui, quando o Davi fala o nosso momento dos dízimos, oferta, e a igreja diz: obrigado, Senhor. A gratidão faz parte, tem que fazer parte da vida daqueles que conhecem a Jesus Cristo. Jesus curou aqueles homens. Jesus fez milagres. Quando no casamento acaba o vinho, e Jesus faz o quê? Num ato de amor pelo noivo, pela noiva, ele tinha sido convidado, Jesus vai lá e transforma a água em vinho. E diz o texto que foi o melhor vinho que aqueles homens beberam em suas vidas. Milagres, prova de amor. Mas não só na questão física, Jesus também transforma e muda o coração e a vida de homens e de mulheres. Os irmãos vão lembrar também, para não sair aqui de Lucas 19, Zaqueu. Jesus está no meio de uma grande multidão, e aquilo que eu falei, Jesus estava sempre atento a tudo e a todos. E Jesus vê um homem lá numa árvore. Jesus sabia que aquele homem precisava ter a sua vida transformada. Jesus sabia que aquele homem precisava ter a salvação. E o que Jesus faz? Jesus vai até o seu encontro e diz: Zaqueu, desce depressa, convém ficar na sua casa hoje. E a gente sabe o restante da história. Zaqueu é um homem transformado, tem a salvação, e aí Zaqueu entende o que é isso, porque ele vai fazer e vai falar. Ele fala e depois faz: olha, o que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu era cobrador de impostos, e eu vou devolver 4 vezes mais. Eu não quero ficar com esse dinheirão todo, que muito desse dinheiro foi conquistado de forma ilícita. Eu vou dar para quem necessita. E Zaqueu entendeu perfeitamente o que é o amor, porque quando se deparou com aquele que ama, a sua vida é transformada, a nossa vida é transformada. E o maior exemplo de amor dado por Jesus, todos nós sabemos: a cruz do Calvário. Ele deu a sua vida em favor de cada um de nós.
nós não éramos merecedores desse favor. Mas no ato de amor, porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou algo prático, algo concreto. Ele deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crescem tenham vida eterna. E Jesus vai nos ensinar isso. Esse homem, tão questionado pelo povo judeu, o samaritano, esse homem para. E esse homem age. Ele vê aquele homem caído, ferido, e ele providencia o que precisava ser providenciado. Ele limpa os seus ferimentos, ele acalma aquele homem, leva consigo esse homem até uma pensão, deixa esse homem lá, pede para que o dono da pensão cuide dele, possa fazer o melhor para ele, ele já deixa uma calção e diz assim, ó, na volta, fica tranquilo, eu vou te pagar. E com certeza o dono da pensão, vendo aquele gesto desse homem, fala, esse homem vai voltar, esse homem não vai sair e vai me deixar no prejuízo. Amor é algo prático. Diz aquele ditado, quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Quem ama, trata. Quem ama, tem interesse em ajudar a quem está necessitado. Mas a outra lição que eu tiro desse texto, que Jesus vai nos ensinar, que nós precisamos ter compaixão, nós precisamos ter empatia pelo outro. Esse homem, diz o texto, ficou penalizado com a situação da pessoa que foi assaltada. Mas ele não ficou apenas penalizado, ele agiu em prol daquele homem. Em Mateus 7, 12, a gente lê assim, ó, aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você. Então, faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Ou seja, empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Eu fico imaginando, se fosse eu, naquela situação daquele homem, na estrada, ferido, machucado, todos os meus pertences foram levados, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? E eu faço essa pergunta a você também. É claro que eu gostaria que alguém passasse e me acolhesse. Mas do outro lado da moeda, se eu sou um daqueles homens que passam por ali, vê a pessoa ferida, vê a pessoa caída, o que eu teria que fazer? Em maio de 2023, eu e minha esposa passamos por uma situação semelhante com relação à estrada, não roubo. Voltávamos nós de São Paulo, era por volta de 3h30 da tarde, descendo já o finalzinho da Serra das Araras, já quase no final, o pneu do carro fura. Eu falei assim, Keila, o pneu está furado, mas vamos fazer o seguinte, vamos mais ali adiante, porque o acostamento é melhor, a gente para ali e troca o pneu. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu sou zero em trocar pneu. Não gosto. Graças a Deus, Deus tem me poupado. Poucas vezes eu passei por essa situação. Quem troca o pneu, e eu não tenho vergonha de falar, é minha esposa. E aí, o que aconteceu? Nós paramos ali, aí tira tudo, bagageiro, bolsa, mala, coisa que trouxe de compra, joga, põe tudo ali no acostamento, os carros passando, 3h30 da tarde, falei, isso aqui nós vamos levar um tempo, e o tempo estava nublado, mas o maior medo era o quê? Ser assaltado. Aí eu tiro, pego o step, pego o macaco, eu ponho assim, e claro, quem está mexendo é ela, eu orientando, não, mas para cá aqui, e ela ali, né? E ela ali, eu falei, não tem problema não, vamos lá. Aí, de repente, o que acontece? Não sei, o negócio saiu, aí eu fui lá mexer também, deixa eu mexer. Para um carro, o carro para atrás da gente. Quando eu olho assim, eu falei,
vamos ser, eu não falei para ela, eu só pensei, vamos ser assaltados. Porque as malas, tudo no chão, né? Vários carros passavam, nada. Mas para um carro e para atrás da gente. Desce um rapaz, devia ter uns 40, 45 anos. Ele pergunta, o que houve? Eu falei, não, furou o pneu, estava descendo aqui a serra. Ele falou, dá licença. O rapaz foi, trocou o pneu, mexeu ali, tirou a roda, botou um novo pneu, botou. Eu fiquei assim admirado, levou uns 10 minutos no máximo. E eu assim, muito obrigado. Aí ele falou assim, antes, olha, agora o senhor faz o seguinte, quando botar tudo no carro, vai mais ali à frente, tem um borracheiro, não deixe de trocar, de consertar o pneu furado, não pode deixar. Eu falei, olha, muito obrigado. Qual é o seu Pix? Ele falou, não, que isso, não tem Pix nenhum, não, por favor, o senhor me ajudou, eu quero retribuir. Não, não precisa não. Foi embora, pegou o carro e foi embora. Aí a gente botou as coisas no carro, aquele negócio todo. Na época eu falei assim, Keila, esse foi um anjo que Deus mandou para a gente, para nos salvar. E aí, quando eu estava preparando esse texto, eu falei, não foi só um anjo, esse foi um samaritano, que cruzou o nosso caminho e parou. Aí ela perguntou para mim, e você? O que você faria? E vou ser muito sincero com vocês. Naquela época, em 2023, eu falei, eu não parava não. Aí dou sempre, mas, aí querendo dar aquela desculpa, querendo, né, para não dizer que eu sou tão mal, eu sei que ainda não estou numa evolução como muitos de vocês que amam na prática, ainda eu preciso me aperfeiçoar, mas aí sempre tem um mas, entretanto, mas também, né, vou parar aqui na estrada, aí sempre dá uma desculpa, sabe-se lá se é uma armadilha? Eu não sei, podia ser uma armadilha, eu paro e o cara me rouba. Deus usa situações de diversas maneiras, que a gente nem entende. Jesus se compadecia das pessoas. Em Marcos, capítulo 6, no episódio da multiplicação dos pães, os discípulos voltam de uma missão que Jesus havia dado a eles, e o texto vai dizer que eles estão cansados, Jesus também estava cansado, Jesus tinha uma agenda muito intensa, e mal parava, e Jesus falou, olha, vamos para o outro lado, vamos descansar. Só que a multidão sempre ia atrás do Senhor Jesus. E era até natural, ele podia falar, não, gente, por favor, hoje eu estou cansado, né, eu preciso descansar, por favor, voltem amanhã. Mas que diz o texto de Marcos? Que Jesus se compadeceu daqueles homens, porque eram como ovelhas sem pastor. E aí Jesus se coloca no lugar daqueles homens, porque aquelas pessoas queriam apenas ouvir uma palavra, ter uma mensagem que pudesse trazer alívio à sua alma, à sua necessidade pelo qual elas estavam enfrentando, e Jesus sabia disso. Jesus nunca se furtou de parar e de ajudar. Ele se colocava no lugar do outro. Foi exatamente isso que esse homem fez. Ele pensou, se fosse eu, ferido, machucado, o que eu gostaria que fizesse? Aí ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar esse homem. Ele se compadeceu, como o texto vai dizer, ele não só ficou penalizado, mas ele agiu em favor, para salvar, para ajudar aquele homem necessitado. Finalizando, aí vem a grande pergunta. Então, eu sei que o amor é algo prático, concreto, quem ama cuida, eu preciso ter compaixão, eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar do outro, mas quem é o meu próximo? E Jesus vai nos mostrar aqui o seguinte, o nosso próximo não são aquelas pessoas somente que estão no nosso ciclo de amizade, seja família, igreja, ou um outro grupo que eu pertenço. O nosso próximo não são apenas as pessoas com as quais eu cruzo durante a minha caminhada, mas o nosso próximo também são pessoas distantes, que eu nem conheço, e que estão com alguma necessidade,
e que eu preciso ajudar. No momento dos avisos, o Rony trouxe uma coisa que vocês fazem aqui. Vocês entenderam quem é o próximo de vocês. Mesmo sem vocês, talvez a igreja toda não conheça essas 115 famílias que vocês ajudam, mas vocês entenderam que essas pessoas tinham e têm uma necessidade. Essas pessoas, essas famílias, é o próximo da comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca. É por isso que vocês fazem mensalmente esse atendimento. Distribuem não só o alimento físico, mas junto a esse alimento físico vai uma palavra de conforto, de alento e de esperança para cada família. Ano passado, e é comum isso acontecer, nós vimos o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, quase ele foi devastado pela enchente. Muitos de nós, e todos nós aqui, de uma forma ou de outra, sem conhecer, às vezes, talvez você tenha conhecido um ou outro, mas a grande maioria a gente nem sabe, eu não conheço nenhum gaúcho, mas todos nós, sem exceção, porque naquele momento, eles eram o nosso próximo. Jesus vai nos ensinar que o nosso próximo, para nós ajudarmos, nós precisamos superar, sejam eles racial, social, sejam eles religiosos, de gênero. Nós precisamos ajudar a quem precisa ser ajudado. Eu vou contar uma última ilustração para vocês, eu não sei quem acompanhou, mas quem não acompanhou, ao chegar em casa, você pode dar um Google e você vai ver essa história. Em 2010, e aí eu vou mexer com o meu amigo Manga, que é santista, torce para o Santos. O Santos Futebol Clube, ele organizou uma visita a um lar, um orfanato de crianças que tinham problemas cerebrais. E levou o time do Santos para fazer essa visita no mês de abril, eles iriam entregar ovos de Páscoa aos garotos. Só que chegando lá, tinham no ônibus atletas de Cristo. E eles souberam que esse lar era mantido por uma entidade espírita. E esses atletas de Cristo se recusaram a descer do ônibus. Nós não vamos entrar. Eu sou cristão, eu sou filho de Jesus, eu não vou entrar nesse lar. O presidente do clube foi no ônibus. O treinador foi ao ônibus, que hoje é o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, tentar demovê-los, eles ficaram irredutíveis. Os demais atletas desceram, fizeram a visita, correu tudo bem. Dentre esses jogadores estavam Paulo Henrique Ganso, que joga no meu Fluminense, Neymar e Robinho, esse mesmo, estuprador que está preso. Não quiseram descer do ônibus. A época gerou uma repercussão muito negativa. A imprensa foi em cima, e com razão, em cima desses homens, desses jogadores. Como é que pode? Crianças necessitadas, problemas cerebrais, elas estavam aguardando, principalmente os ídolos, que na época era Neymar, Robinho, mas eles não foram. Ficou mal para a imagem deles, ficou mal para a imagem da instituição, e aí, 11 dias depois de toda a repercussão, esses mesmos jogadores e outros que eram cristãos e não desceram, eles voltaram e fizeram a tal da visita e atenderam as crianças. É como diz a música de Almir Neto, Conselho, em cada experiência a gente tira uma lição. E eles aprenderam uma lição, como eu e você, durante todos os dias, com as experiências que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo uma lição.
O samaritano, ao passar por aquele homem, ele não perguntou: será que esse cara que está aí no chão é povo meu? Ele não quis saber se era ou não religioso, ele não quis saber qual era a sua ideologia política, ele simplesmente parou, atendeu, cuidou e ajudou. Versículo 36, Jesus depois fala a esse homem: o que você acha? Qual dos três é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. A minha oração é que o amor, a compaixão, a empatia continue norteando as nossas vidas em favor do outro. Que Deus nos abençoe.